Movimenta o corpo. Boa noite. Hoje a gente vai reler, né? Vai ler novamente o capítulo que a gente já começou a ler ontem, né? Mas por conta da internet, do sinal, a gente parou a leitura. Eu vou recomeçar ele hoje e lembrando que a gente recebeu uma mensagem hoje, várias pessoas, né, mandaram, eu vi pela internet também, que o Thich Nhat Hanh tá se despedindo, né? Hoje parece ontem, ele parou de comer, então ele deve estar realmente no finalzinho aí do ciclo dele de vida. Então eu queria dedicar essa nossa prática de hoje, essa leitura, a ele, né, ao Dharma que ele manifestou com tanta clareza, com tanta amorosidade, de fato uma compaixão infinita, né, na voz dele, em todo o ensinamento que ele deixou, que ele inspirou, né, a grande sanga que ele construiu, que ele alimentou e que continua, né, desde que ele teve o derrame, praticando, enfim, e mantendo o Dharma vivo, né? Que ele tenha uma passagem tranquila, como foi a vida dele, quer dizer, inspirado, tranquila não foi a vida dele, porque ele viveu a guerra do Vietnã, né? Viu muito sofrimento. Em homenagem a ele, a gente releu o capítulo que tem tudo a ver, que fala sobre o dedo que aponta a lua. O dedo não é a lua. Certa tarde, Shariputra e Moggallana trouxeram um amigo, o asceta Diganaka, para encontrar Buda. Diganaka era mais conhecido como Sanjava e era o tio de Shariputra. Sabendo que seu sobrinho havia se tornado discípulo de Buda, ficara curioso em conhecer seus ensinamentos. Quando pediu para Shariputra e Moggallana explicarem o Dharma a ele, os dois sugeriram que se encontrasse diretamente com o mestre. Diganaka perguntou a Buda: Gautama, qual é seu ensinamento? Quais são suas doutrinas? De minha parte, não gosto de nenhuma doutrina e teorias. Eu não subscrevo qualquer uma delas. Buda sorriu e perguntou: Você subscreve a sua própria doutrina? De não seguir doutrina alguma? Você crê na sua doutrina da não crença? Pego um tanto de surpresa, Diganaka replicou: Gautama, se creio ou não creio, não importa. Buda falou gentilmente: Uma vez que uma pessoa esteja presa à crença em uma doutrina, ela perde toda a sua liberdade. Quando alguém se torna dogmático, acredita que sua doutrina é a única verdade e que todas as demais doutrinas são heresias. Disputas e conflitos surgem sempre devido a visões estreitas. As controvérsias podem se estender indefinidamente, desperdiçando tempo precioso e, às vezes, levando mesmo à guerra. Agarrar-se a visões assim é o maior empecilho no caminho espiritual. Ligar-se a visões obtusas deixa a pessoa tão enredada que não é mais possível deixar a porta da verdade aberta. Deixe-me contar a você uma história sobre um jovem viúvo que vivia com seu filho de 5 anos. Ele estimava o menino mais do que a sua própria vida. Um dia deixou-o em casa para ir tratar de um negócio.
Enquanto estava ausente, bandidos vieram roubar-me e queimaram a vila inteira. Eles sequestraram seu filho. Quando o homem voltou, encontrou um pequeno corpo carbonizado ao lado dos restos de sua casa queimada. Tomou-o como sendo do seu próprio filho. Cheio de pesar, ele cremou os restos daquele corpo. Por amar a criança profundamente, pôs a cinza em um saco e carregava consigo aonde fosse. Vários meses mais tarde, seu filho encontrou um modo de fugir dos bandidos e seguiu o caminho de casa. Chegou no meio da noite e bateu à porta. Naquele momento, o pai estava abraçado ao saco de cinzas, chorando. Ele se recusou a abrir a porta, mesmo quando a voz clamou que era seu filho. Ele acreditava que o menino estava morto e que quem batia era alguma criança da vizinhança, escarnecendo da sua dor. Finalmente, seu filho não teve escolha além de vagar adiante sozinho. Assim, pai e filho se perderam um do outro para sempre. Você vê, meu amigo, se estamos apegados a alguma visão equivocada e a temos como sendo absoluta verdade, poderemos um dia encontrarmos-nos numa situação semelhante à do jovem viúvo. Pensando que já temos a verdade em nossas mãos, somos incapazes de abrir nossas mentes para receber a verdade, ainda que ela venha bater em nossa porta. Diganaka inquiriu: e quanto ao seu próprio ensinamento? Se alguém seguir seu ensinamento, não estará se tornando preso a visões estreitas? Meu ensinamento não é uma doutrina ou filosofia. Não é o resultado do pensamento discursivo ou de conjecturas mentais, assim como outras tantas filosofias que afirmam que a essência fundamental do universo é o fogo, a água, a terra, o vento, ou o espírito, ou que o universo é finito ou infinito, temporal ou eterno. A conjectura mental e o pensamento discursivo acerca da verdade são como formigas nadando em torno da borda de uma tigela. Elas nunca chegam a lugar nenhum. Meu ensinamento não é uma filosofia, é o resultado da experiência direta. As coisas que afirmo vêm da minha própria experiência. Você pode confirmá-las todas através da sua própria experiência. Ensino que todas as coisas são impermanentes e sem um eu independente. Aprendi isso a partir da experiência direta. Você pode fazer o mesmo. Ensino que todas as coisas dependem de todas as demais coisas para surgirem, desenvolverem-se e passarem. Nada é criado de uma única fonte original. Experimentei diretamente esta verdade e você também pode experimentá-la. Minha meta não é explicar o universo, mas ajudar a orientar os outros a terem uma experiência direta da realidade. As palavras não podem descrever a realidade. Apenas a experiência direta nos habilita a ver a verdadeira face da realidade. Diganaka exclamou: maravilha, maravilha, Gautama. Mas o que aconteceria se uma pessoa percebesse o seu ensinamento como um dogma? Buda ficou quieto por um momento e então concordou, movendo sua cabeça. Diganaka, esta é uma pergunta muito boa. Meu ensinamento não é um dogma ou uma doutrina, mas não resta dúvida de que alguém poderia tomá-lo como tal. Devo mostrar claramente que meu ensinamento é um método para experimentar a realidade e não a realidade em si mesma. Assim como um dedo apontando para a lua não é a própria lua. Uma pessoa que somente olhar para meu dedo, tomando-o como sendo a lua,
jamais verá a lua realmente. Meu ensinamento é um meio de prática, não algo para se apegar ou adorar. Meu ensinamento é como um barco usado para atravessar o rio. Somente um tolo carregaria o barco depois de já ter alcançado a outra margem, a margem da liberação. Diganaka juntou as palmas das mãos. Por favor, Senhor Buda, mostre-me como alcançar a liberdade diante dos ensinamentos, dos sentimentos dolorosos. Buda disse: há 3 tipos de sentimentos: prazerosos, desagradáveis e neutros. Todos eles têm raízes na mente. Os sentimentos surgem e passam, como qualquer outro fenômeno mental ou material. Eu ensino o método de olhar profundamente a fim de iluminar a natureza e a fonte dos sentimentos. Se eles são agradáveis, desagradáveis ou neutros. Quando você puder ver a fonte dos seus sentimentos, poderá compreender sua natureza. Você verá que os sentimentos são impermanentes e gradualmente permanecerá imperturbável ao seu surgimento e desaparecimento. Quase todos os sentimentos dolorosos têm sua fonte em um modo inadequado de ver a realidade. Quando você dissolve a falsa visão, o sofrimento cessa. Visões equivocadas fazem as pessoas considerarem a impermanência como sendo permanente. A ignorância é a fonte de todo sofrimento. Nós praticamos o caminho da consciência a fim de sobrepujar a ignorância. Devemos olhar profundamente para as coisas a fim de penetrar sua verdadeira natureza. Ninguém pode sobrepujar a ignorância através de preces e oferendas. Shariputra, Moggallana e Kaludai, Nagasalamala e Channa, todos eles ouviram enquanto Buda explicava estas coisas para Diganaka. Shariputra era capaz de apanhar o significado das palavras de Buda com maior profundidade. Ele sentia sua mente brilhar como um sol resplandecente. Incapaz de conter sua alegria, juntou as palmas das suas mãos e se prostrou diante de Buda. Moggallana fez o mesmo. Então, Diganaka, movido e profundamente tocado pelas palavras de Buda, também se prostrou diante dele. Kaludai e Channa ficaram profundamente tocados com a cena. Eles sentiram orgulho de estarem ligados a Buda e sua confiança e crença no seu caminho estava para sempre fortalecida. Alguns dias mais tarde, a rainha Videhi e um servo visitaram a sanga e fizeram oferendas. Ela também trouxe uma muda de ameixeira e plantou-a ao lado da choupana de Buda em homenagem à história que ele havia contado para as crianças nos jardins do palácio. Sob orientação de Buda, a comunidade fez mesmo grande progresso ao longo do caminho. Shariputra e Moggallana eram como estrelas brilhantes com sua inteligência profunda, diligência e habilidosa liderança. Eles trabalharam com Kondana e Kashyapa para organizar e guiar os alunos. Todavia, mesmo enquanto a reputação da Sangha crescia, algumas pessoas começaram a falar mal de Buda e de sua comunidade. Alguns dos rumores eram espalhados por membros de facções religiosas que estariam enciumadas pelo suporte que o rei dava ao grupo de Buda. Discípulos leigos que frequentemente visitavam a floresta de bambus
expressaram preocupação com o que estava sendo dito. Aparentemente, algumas pessoas de Rajagaha estavam perturbadas com tantos rapazes de famílias nobres e abastadas estarem se tornando monges. Elas temiam que, em breve, todos os rapazes abandonariam seus lares e não houvesse mais maridos disponíveis para as moças de Rajagaha. Elas temiam que famílias inteiras pudessem ser descontinuadas. Muitos bicos não se agradaram de ouvir essas tais coisas. Quando o Buda foi informado, porém, ele acalmou tanto os leigos quanto os bicos, dizendo: não se preocupem com isso. Cedo ou tarde, todos estes boatos cairão por terra. E isso aconteceu de fato. Em menos de um mês, não havia mais qualquer rumor sobre tais medos infundados. Esse finalzinho me lembrou o que a gente muitas vezes ouve nos textos clássicos ou em falas de mestres, que o Dharma se protege, né? Às vezes a gente vê uma injustiça ou vê algo e quer logo defender, quer logo argumentar, quer logo juntar provas, né? E essa forma como o Buda fez, né, de deixar silenciado, né? Não botar fogo, lenha na fogueira, porque ele sabia que isso, não sendo verdade, naturalmente deixaria de existir, né? Ou de ser dito. Às vezes é tão difícil, né? Porque a gente quer logo se defender, quer logo dizer que pensa, quer logo mostrar que tem alguma resposta boa para dar. Não é fácil. Não é fácil. Mas é tão lindo esse capítulo, não? Como me impressiona muito a capacidade, né, do Thich Nhat Hanh e, na realidade, de Buda, de falar do mesmo ensinamento de inúmeras formas diferentes, né? Parece que a gente não cansa de ler, né? Ele está repetindo a questão da impermanência, a questão da interdependência de tudo, desse vazio, né, dos sentimentos, né, dessa forma que a gente comete, né, de equívocos, de achar que as coisas são permanentes e sofre. Essa imagem de carregar o barco, né, de ficar apegado ao barco depois que você atravessou, né? Só um tolo arrastaria esse barco. Essa ideia do dedo que aponta a lua, como uma forma de não deixar que a gente se perca na verdade. Qual é, de fato, a verdade que a gente deve procurar, né? Essa realização, esse despertar, onde está, né? A gente tem que querer ver a lua, porque todo o resto, se a gente ficar preso no que está em torno, a gente vai desperdiçar a nossa vida, né? E não vai realizar. Como ele fala que a realidade, a realidade só existe na experiência direta, né? Não tem outra forma que não seja através da experiência direta. E tudo que a gente colocar no meio nos impede de viver essa experiência direta, até essa adoração ao dedo, essa adoração ao mestre. Ao mesmo tempo, tem uma veneração, um respeito profundo ao mestre, como a gente está falando, né? Lembrando do Tai hoje, né? Do quanto foi importante, do quanto é importante ter alguém nos lembrando disso o tempo todo, não deixando a gente desistir de olhar a lua,
O mestre, ele não quer que você fique olhando para ele não quer que você fique preso a ele. Ele quer que você assuma a, a ele quer que você assuma a si mesmo no compromisso de enxergar a lua, de despertar, né? Porque senão a gente fica acomodado, né? A gente se acomoda. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos fazer a dedicação de méritos hoje e oferecer os méritos ao Tai, tá bom? Juntamos as mãos, palma com palma. Lembrando que hoje é dia 5 de outubro, também é o dia do Memorial de Bodhidharma, de Bodai Dharma Dayosho. A gente faria uma cerimônia hoje, memorial para ele, 5 de outubro, é o dia de Bodhidharma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado, honrando a vida do mestre Zen Thich Nhat Hanh, o Tai, que ele tenha uma passagem tranquila e que a gente dignifique a vida dele e todos os mestres, mantendo o caminho, nos comprometendo a despertar e a realizar. Que possamos todos nos tornar o caminho iluminado.